Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma oportunidade para divulgarmos mais um vídeo para o nosso crescimento espiritual, graças a Deus. Agradeço aos meus queridos que têm visualizado nossos vídeos, nossos irmãos que têm realmente se interessado e têm buscado o conhecimento da palavra. Meus queridos, eu ainda estou em casa. E como minha esposa, ela não tem folga, né? Ela é funcionária pública, mas ela também tem um segundo emprego, né? Onde ela faz massa para pizza, né? Ela é funcionária pública, mas ela tem um segundo emprego. E ela é empregada numa casa de massa, né? Que produz pizza, massa para fazer pizza. Então, enquanto isso, eu estou em casa. E eu quero aqui pedir aos irmãos que continuem se inscrevendo no nosso canal, continue compartilhando o nosso trabalho, né? Continue comentando aí, continue ativando o sininho de notificação e o mais importante também, deixando sempre o seu like. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Eu vou fazer aqui, tentar quebrar paradigma, né, dos arminianos e calvinistas, né? Mas eu quero usar como base o capítulo 1 de Efésios, né? Então, quando você estuda o capítulo 1 de Efésios, muita gente tenta fazer em cima do capítulo 1 de Efésios ou implantar, né, a doutrina arminiana ou calvinista. Mas você sabia que para Marcion, quem era Marcion? Marcion era conhecido como Marcion de Sinopse, né? Ele foi um dos mais proeminentes, né, heresiástica, né? Ele gostava muito de implantar heresias, então por isso que eu falo que ele foi um dos mais proeminentes heresiarcas, né, durante o cristianismo primitivo, né? Esse rapaz Marcião, como era conhecido, né, a teologia dele, que era chamada marcionismo, ele propunha, né, que existia dois deuses diferentes, né, dois deuses distintos, né, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Mas só que ele foi, né, denunciado pelos pais da igreja e ele foi excomungado, né? Esse rapaz, ele nasceu, né, em 85 depois de Cristo, né, lá em Sinop, não é? Que era uma cidade da Turquia. Ele morreu em 160 depois de Cristo em Roma, lá na Itália. Então, é sobre isso que eu quero falar. O livro de Efésios, capítulo 1. Eu estou aqui mostrando as características, né? Abrindo o vídeo, dando as características, né, desse Marcião. Então, para Marcion, como era conhecido também, o Marcião, e para ele e muitos eruditos, não é, modernos, esta carta de Efésios, ela é na verdade para eles, meus queridos, para eles. Essa carta de Efésios é na verdade a carta perdida, né, aos laodicenses, para eles. Eles pensavam e até ensinavam isso, né? Eles até ensinavam isso. Isso por quê? Porque o primeiro verso, não é, da carta, no manuscrito original, não contém o nome da cidade Éfeso. Então, por isso que eles achavam, né, para Marcion e muitos eruditos modernos, esta carta de Efésios, né, ela era, na verdade, a carta perdida aos laodicenses. Isso porque o primeiro versículo da carta, no manuscrito original, ela não contém o nome da cidade Éfeso, para eles, tá bom, meu querido? Então essa carta, ela realmente, ela apresenta alguns problemas. Preste bem atenção, não estou falando que ela não seja inspirada ou que ela não seja verdade. Eu estou falando que esta carta aos Efésios, ela apresenta realmente muitos problemas. Primeiro problema da carta de Efésios:
ela não foi escrita para nenhuma escola específica. Embora apareça o nome, não é, Efésios, este foi inserido posteriormente, né? Esse verbo Efésio, essa palavra Efésios, ela foi inserida posteriormente. Por exemplo, Paulo, ele jamais, não sei se você já prestou atenção nisso, Paulo, ele jamais enviava uma carta para uma região se não houvesse lá uma comunidade ou uma escola, né, que funcionasse ali, uma escola chamada Escola de Jesus, que ensinava as pessoas acerca de Jesus. Então Paulo jamais enviava uma carta ou uma epístola para algum lugar se lá não tivesse uma escola, né, aonde tivesse alguém reunido estudando sobre a pessoa de Jesus. Outra coisa que nós podemos observar, segunda coisa, também nessa carta aos Efésios, né, não são refutações ou instruções para alguém específico, o que também não é comum nos escritos de Paulo. Em terceiro lugar, existe 42 vocábulos que não são usados. Eu quero dizer, nesse livro de Efésios, nessa carta de Efésios, né, existe 42 vocábulos que não são usados em qualquer outra porção do Novo Testamento ou da Segunda Bíblia, bem como 82 vocábulos que não são linguagens de Paulo. Deu para você entender? Então, em quarto lugar, existe uma forte inclinação para compostos, né? Para compostos, não é? Com a preposição grega sum, S-U-N, para sum, que significa com, né? Essa composição grega, essa preposição sum em grego de significado com, o que não se observa em outras epístolas paulinas. E isso você só encontra aqui, essa preposição grega sum, né? Que tem um significado de com, não é? Então, não se observa isso em outras epístolas paulinas, só no livro de Efésios. Outra coisa, em quinto lugar, essa carta, ela é muito semelhante à carta de Colossenses, né? Quando Paulo escreveu aos Colossenses, essa carta de Efésios, ela é muito semelhante à carta aos Colossenses. Então, isso, o que sugere aqui? Então, isso sugere que ela pode ter sido escrita posteriormente por algum seguidor de Paulo. Isso, irmãos, é uma sugestão, isso é sugerido, não é? Então, o mais provável, porém, é que Paulo tenha escrito essa carta a toda a Ásia, incluindo as 7 escolas de Jesus que nós vemos lá em Apocalipse, ou seja, as 7 igrejas da Ásia que nós vemos em Apocalipse. Então, o mais provável é que Paulo tenha escrito essa carta a toda a Ásia, entendeu, querido? Então, nenhum manuscrito anterior ao século IV depois de Cristo inclui as palavras em Éfeso, nenhuma delas. Então, Paulo, ele inicia essa carta dizendo, falando uma coisa muito importante. Paulo inicia assim. Então, outra coisa, eu não sei se você sabia que nenhum manuscrito anterior ao século IV, depois de Cristo, incluía as palavras em Éfeso. Talvez você nem saiba disso, ou não sabia, né? Agora vai saber, porque eu estou falando, porque eu estou me incluindo, porque para mim, em primeiro lugar, o que vale é a Bíblia. Depois por isso eu usei o verbo nós, quer dizer, eu e a palavra, eu e a Bíblia. Nós estamos falando para você primeiro a palavra, depois eu estou repetindo o que está na palavra. Então Paulo inicia assim: Paulo,
enviado de Jesus Cristo ou de Jesus Cristo, porque não é no hebraico não tem J, nem no grego, né? Então começa assim: Paulo enviado de Jesus Cristo ou Jesus Cristo, que seria o Emanuel, para uma missão do Criador aos perfeitos e justos em Cristo da Ásia. Paulo diz: a vocês todos, graça e paz do Criador e Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo. Falemos bem do Criador e Senhor Jesus Cristo, que nos deu a graça, isto é, todas as bênçãos imateriais que recebemos, não é? Ele fala da imaterialidade, eu estou usando o verbo aqui mais original, imaterialidade, onde Cristo está. Então ele diz assim: porque antes que houvesse tempo, antes que houvesse espaço, antes que houvesse matéria, o Criador já sabia que seríamos os justos que se aperfeiçoariam para Ele. Eu estou usando uma tradução original aqui, tá, meus queridos? Então, por amor, Paulo continua, Ele nos viu e nos escolheu para sermos seus filhos através de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o Emanuel, conforme o seu plano original. Presta bem atenção que a salvação, ela sempre foi e sempre será uma prerrogativa do eterno Criador, e não de Armínio, ou seja lá quem queira, né? Há muita gente fala, a salvação é uma prerrogativa de quem? É de Calvino ou é de Armínio? Nem calvinistas e nem arminianos. A salvação, ela sempre foi uma prerrogativa do nosso eterno Criador, que se deu o cumprimento lá no juízo do ano 70, né? Para aqueles que acreditam, mas a carta aos Efésios está dizendo assim: por amor, ele nos viu e nos escolheu. Esse nos é a primeira pessoa do plural, que Paulo ali está se incluindo, juntos com os crentes lá de Éfeso, que Deus, ele escolheu eles para ser seus filhos através de Jesus Cristo, conforme o seu plano original. Então esse plano original, ele é perfeito, e com sua perfeição louva a sua graça, e a qual recebemos através de Cristo, o amor em carne. Ou seja, querido, Paulo está tentando fazer os crentes de Éfeso entender o quê? Uma coisa muito importante: através do sangue do Emanuel encarnado em Cristo, é que eles tinham o perdão e sua graça riquíssima paga todas as dívidas. Paulo diz, Paulo diz, nós recebemos essa graça com toda a sabedoria suprema. Paulo está dizendo, quer dizer, revelou a eles, ele nos revelou o seu plano dentro do crivo, através da vinda de Cristo, e isto é, Jesus Cristo. Então, essa é a explicação para toda matéria e imatéria. Então, e a explicação para os tempos e a atemporalidade, porque nós sabemos que ali era isso que estava acontecendo, ele nos escolheu através da sua onisciência para sermos o louvor do seu poder. Quando vocês confiarem nele, a preposição nele,
não é? Sua verdade os salvou. E vocês foram marcados com o seu espírito perfeito. Porque ter o Espírito de Cristo em suas consciências é a garantia de que habitarão no reino imaterial. Então, desde o momento em que eu soube da fé, Paulo que está dizendo, desde o momento em que eu soube da fé e do amor que vocês têm pelos seus irmãos, que isso é fraternidade, não é? Amor entre os irmãos ou pelos irmãos, né? Paulo está dizendo, sempre agradeço ao Criador por vocês entenderem e praticarem a verdade. Paulo está dizendo, o meu desejo é que vocês tenham cada vez mais sabedoria e revelação, até obterem o pleno conhecimento sobre Jesus Cristo. Paulo continua, desejo também que se iluminem os olhos de suas consciências, a fim de que conheçam a esperança, o reino do seu poder. Então você está vendo aqui, irmãos, que a salvação, Paulo está dizendo que nada tem a ver com vontade humana. Salvação nada tem a ver com títulos congregacionais. Salvação nada tem a ver com doutrinas de homens. Salvação nada tem a ver com obras de homens. Salvação nada tem a ver com nomes de denominações. Salvação nada tem a ver com escritores. Pode ser Armínio, pode ser Calvino, nada tem a ver com isso. Salvação nada tem a ver com países. Salvação nada tem a ver com estados. Salvação nada tem a ver com aquilo que muita gente acredita pelo esforço humano. Não, querido. Salvação, ela é uma prerrogativa divina. Então Paulo está ensinando isso aos crentes ali em Éfeso. Então, mesmo que esse Marcião, para eles na época, só que eles eram os hereges, né? Para eles na época, eles entendiam que essa carta, talvez, ela teria sido escrita posterior por alguém depois de Paulo, mas eu prefiro acreditar que foi o próprio Paulo, o próprio apóstolo, mesmo que há umas contradições, né, neste livro, não é? Nessa carta enviada aos crentes de Éfeso, mas mesmo assim eu prefiro acreditar que foi o apóstolo Paulo. Então por que eu estou falando aqui? Só para quebrar esse paradigma de questões doutrinárias, né? Graças a Deus estamos com um grupo, né, que estamos sempre se reunindo para falar da graça, não é? Aqui em casa ou na casa de um parente, na casa de um amigo, né? Como nós temos feito reuniões de ensino, barbearias, né? Lá no centro da nossa cidade, pouca gente, mas o que importa é isso. Pode ser varanda, uma sala, pode ser um quintal, pode ser debaixo de uma árvore, e eu estou satisfeito com isso. Nós não temos assim um grupo definitivo num lugar específico ainda não, mas nós já estamos graças a Deus conversando com vários irmãos sobre graça, e pasme você, as pessoas estão entendendo a palavra e estão se libertando da religião. Então, irmãos, esse paradigma que a religião propôs para nós, os líderes religiosos propôs para nós, as denominações, de que nós temos que estar em um lugar com nome de CNPJ, nome de convenções locais, né, para que nós possamos ter a salvação, isso é balela, isso é histérico, como Paulo diz. E histérico você sabe o que é, né? Histérico é estrume, não é? É uma palavra que eu poderia usar, mas não quero usar. Então extremo é isso, é resto, não é? Histérico é isso, é resto, não é? Paulo comparou que o conhecimento, que tudo que ele tinha aprendido lá no judaísmo, porque ele era zeloso, depois que ele conheceu a graça, ele comparava aquele conhecimento todo com esterco, com estrume. É a mesma coisa que o sistema religioso. Hoje,
eu considero que tudo, os meus 6 diplomas, diploma não, certificado, que eu adquiri fazendo teologia, eu achava que era grande coisa, né? Eu recebia convite toda semana, 3, 4 convites para pregar, e eu só pregava mentira. Eu só pregava a lei, eu não pregava a graça de Cristo. Hoje, depois do juízo, eu já comecei a falar sobre o Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno não é uma coisa específica para alguém, é um estado eterno, onde o que nós devemos fazer agora é proclamar. E proclamar, você sabe que não é pregar arrependimento e nem salvação, porque a salvação já foi garantida na cruz. Arrependimento e batismo em água foi feito por João, mas hoje o batismo verdadeiro do cristão não é mais em água, oblação, porque os judeus iam encontrar João Batista para ser batizado, porque eles arrependiam de estar transgredindo a lei, mas nós sabemos que eles nunca iriam conseguir alcançar a perfeição no Espírito se o Emanuel não tivesse manifestado em carne para morrer como um cordeiro, não é? Então, é isso que eu quero estar falando aqui. Então, o que acontece? Esse poder, Paulo continua dizendo, esse poder esteve em Cristo, o qual venceu a morte e agora está ainda encarnado na destra do Criador. Os irmãos precisam entender que o Criador, o Eterno, ele teve as suas manifestações. Manifestou como filho, manifestou como o filho do homem, manifestou em carne, como Isaías 53 existe, manifestou no juízo, como filho do homem para trazer juízo, e depois ele volta ao seu estado de origem, quer dizer, toma a sua forma de origem, a destra, ou seja, o seu lugar realmente que antes era dele. Colossenses, capítulo 2, explica isso direitinho. Então Paulo diz que esse poder estava em Cristo, o qual venceu a morte e agora está ainda encarnado na destra do Criador, na imaterialidade. Paulo diz, muito acima deste mundo material, muito acima de todos os sistemas de governo, muito acima de todos os poderosos, atuais e vindouros. Presta atenção, todas as coisas materiais estão debaixo, metaforicamente, de seus pés. Por que é metaforicamente? Por quê? Porque muita gente, irmãos, eles entendem a Bíblia como literal. Mas essa linguagem é metafórica. Por que é metafórica? Porque os poderosos aqui, neste plano, na materialidade, não na imatéria, eles não continuam governando. Eles não acham que são deuses. Olha aí as guerras, como é que estão. Então isso aqui, debaixo dos seus pés, essa linguagem é metafórica. Entendeu? Debaixo dos seus pés. E Cristo é metaforicamente a cabeça de toda a matéria. Cristo é a cabeça do corpo, de todos os justos. Quem está aqui é a cabeça de Cristo ou a minha? É claro que é a minha. Então, como que ele é a minha cabeça literal? Ele é a cabeça do corpo metafórico, ou seja, eu estou sob a autoridade ou sob o poder do Cristo ressuscitado. Então, o corpo, Cristo é a cabeça do corpo de todos os justos. Ele está em todas as matérias e em todo o espaço-tempo desta dimensão. Então isso aí, do verso 1, do capítulo 1 de Efésios, até o versículo 23, é o que nós falamos aqui. Então para com essa mania de muitos acharem que Armínio é que estava certo, ou o que o outro lá, eu esqueço o nome, eu esqueço o nome direto, tanto Armínio como Armínio, né, os arminianos, né, e os outros lá, vou ver se eu acho que rapidinho, tanto Armínio, não é, como os calvinistas, tanto os arminianos como os calvinistas, né,
aqui na palavra, é porque tem coisas que eu coloco aqui. Isso, achei. Então, tanto os arminianos como os calvinistas, eles ficam brigando entre si, qual a doutrina que está certa, qual o ponto de vista que está errado. Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com a palavra. A salvação é prerrogativa do Criador. Não é de Calvino, não é de Armínio. É Efésios capítulo 1, que fala sobre realmente que a prerrogativa da salvação é do nosso eterno Criador. Queridos, é isso que eu queria falar para você. Uma boa semana para todos nós. Fim de semana, tem que viajar outra vez, não é? A gente que trabalha fora de casa ou longe de casa, né? No meu caso, eu estou aqui, enquanto eu estive em casa, eu estive gravando vídeo com mais sequência, mas depois que sair para o local onde eu vou ficar alocado, já fica um pouquinho mais difícil de fazer vídeo durante a semana. Mas eu agradeço a todos queridos, aos nossos irmãos, tá bom? Fique na paz e um abraço para todos os irmãos em graça e todos aqueles que estão chegando agora na graça, tá bom? Então, paz eterna a todos os nossos queridos irmãos. Amém.